Saravá, jogo de damas, saravá todo dia, todo mundo. Mais um dia aqui de luta, que embora seja uma luta aqui atrás da telinha, ela não deixa de ser uma luta, uma resistência, um reforço, né, nesse discurso tão necessário para animar as pessoas a reagirem, né, a reagirem pelos seus direitos, a reagirem pelo país, a reagirem pela soberania que está sendo sequestrada, né, na luz do meio-dia. Enfim, e para falar sobre isso, a gente não pode deixar de falar de toda essa polêmica causada recentemente pelo governo, enquanto a figura que toma assento na presidência da República estava viajando pelo mundo árabe. E acabou ficando difuso qual o objetivo da viagem dele durante 10 dias, né, ali pelo mundo árabe, o que ele foi fazer, o que ele conseguiu trazer de positivo para o país. Além das polêmicas, além de uma live destrambelhada, completamente fora da casinha. E para falar de mundo árabe, ninguém melhor do que o querido sócio, parceiro, irmão aqui do Jogo de Damas, Lejane Mehran, um analista de primeira sobre o mundo árabe. Saravá, Lejane. Ô, Neome, muito obrigado por mais uma oportunidade e um espaço, né, nesse mundo digital maravilhoso, né, para comentar um assunto específico envolvendo o mundo árabe, né, que é meu objeto de estudo, vai fazer 40 anos. Dos meus 13 livros, 9 são sobre mundo árabe, política internacional, né? E essa visita, que a gente evita falar o nome dele, que esse cidadão fez ao mundo árabe, na verdade, foi uma visita que tem um objetivo de marketing muito claro e uma visita escolhido 3 países a dedo. E eu vou comentar isso com vocês. A visita é um jogo de marketing, Leone. Por quê? Vocês lembram, antes da posse dele, no final do ano passado, e logo depois da posse, ele entrou na onda, como ele é subserviente, é um serviçal do governo Trump, ele entrou na onda de mudar a sede da Embaixada do Brasil, que todas as embaixadas do mundo que reconhecem Israel, e não são todos os países da ONU, né, ficam em Tel Aviv, porque a resolução da ONU, a 181, de 29 de novembro de 1947, fará 72 anos no final do mês, essa resolução é muito clara, é a resolução da partilha da Palestina, né? Aquele povo que habitava lá há 5.000 anos e que era, no começo do século XX, 92%, apenas 8% eram judeus, a ONU deu para aqueles que vieram de fora, né, os imigrantes que eram judeus sionistas, a ONU deu 56% do território. E nunca lhes pertenceu. E aos palestinos, donos da terra, deu 44%. No entanto, a ONU disse que Jerusalém é um território internacional. Nenhuma nação do mundo jamais poderia ter embaixada ali. O Trump, né, que é um cristão sionista, né, que é talvez um sionista mais perigoso que o tradicional sionista judaico, né, que é a parte política, são 4 tipos de sionismo, um dia nós vamos abordar isso. O Trump, como ele foi financiado pelo lobby judaico dos Estados Unidos, ele então tinha que cumprir essa promessa de campanha. Só que custou $100 essa transferência. Ué, mas por quê? Ele tirou a placa da Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, desparafusou e transferiu a placa para o escritório de representação dos Estados Unidos em Jerusalém. Aí sim, o escritório não é uma embaixada. Ele mudou a placa. Agora, como os Estados Unidos têm uma força mundial muito grande, alguns países subservientes fizeram a mesma coisa, 3 ou 4, Paraguai. E o presidente deste país aqui, desta nação, falou que faria o mesmo. Olha, deu uma repercussão no mundo árabe. E para minimizar, então, esta repercussão, ele, então, fez uma concessão ao mundo árabe, entre aspas, e falou, não, eu vou fazer uma visita para lá. Uma visita desastrosa, que nada trouxe ao Brasil,
e eu quero aqui comentar. Ele visitou 3 países em 3 dias, uma visita meteórica. Ele visitou os Emirados Árabes Unidos, ele visitou a Arábia Saudita e visitou o Catar. Lá no Catar, ele fica no hotel considerado o mais caro do mundo, né? E vai com uma comitiva sempre grande, né? Veja, esses 3 países que ele escolhe para visitar no mundo árabe, primeiro que não são os maiores parceiros do Brasil no comércio exterior, bilateral. Não é grande o comércio do Brasil com o mundo árabe, né? Comparado com a Venezuela, comparado com a China, é muito pequenininho. 10 bilhões de dólares por ano não é um grande, a nossa balança comercial, né? Não tem um peso. Mas ele escolheu 3 que são considerados as monarquias absolutistas mais feudais da região do Golfo Pérsico-Arábico, né? Mas, assim, professor, você fala em monarquia feudal, mas os Emirados, Dubai, é a cidade mais moderna do mundo, né? Ela pode ser a mais moderna, como a Arábia Saudita, Riad também é muito moderna a capital, mas os governos são absolutos. Não há, por exemplo, na Arábia Saudita, não há Constituição. Não há um partido legalizado e não há parlamento. Me parece que ele escolheu, então, esse roteiro por identificação, né? Ele tem esse sonho absolutista, né? Isso, sonho absolutista, golpista, direitista. E na Arábia Saudita, em particular, o rei não comanda mais, né? Ele já transferiu poderes ao filho, que já foi ungido, né? Essas monarquias têm 2.000 príncipes cada uma, né? Mas eles ungem olha, você será o sucessor, então o sucessor é escolhido antecipadamente. Nesse caso, em particular, na Arábia Saudita, é filho consanguíneo, né, do rei com uma das suas dezenas de esposas, né, que é o príncipe Ibn Salman, né? Esse cara, você já deve ter ouvido falar sobre ele, nossos espectadores aqui do Jogo de Damas. Esse cara é acusado de ter feito picadinho o jornalista mais famoso e democrático da Arábia Saudita, que é o Jamal Khashoggi. Ele é filho também de um opositor, quase não tem oposição ao rei, é muito perigoso você perde a cabeça quando você, literalmente, né? Ele visitando o consulado da Arábia Saudita na cidade de Istambul, na Turquia, as câmaras comprovam, ele entrou no consulado, jamais saiu. E aí tudo indica, é o que fala-se na imprensa internacional. Ele mandou picar o corpo do cara e dissolver em ácido. Parece que sobrou um pedacinho do dedinho. Sobrou. Este príncipe, o Bolsonaro apareceu abraçado com ele em várias fotos, né? Dá licença uma parte. Ele, inclusive, falou que nós, mulheres, adoraríamos passar uma tarde com essa figura. Olha, as mulheres que eu conheço, emancipadas e feministas, odeiam esse príncipe e jamais mudariam para a Arábia Saudita, né? Até outro dia só que elas foram permitidas dirigir carro, né? Mas veja, esse cara, esse príncipe, o Salman, ele financia a extrema-direita no mundo. Portanto, ele faz, além de uma jogada de marketing político, ele faz, então, uma certa aliança. Ele, então, estabelece vamos dizer, um contato um pouco mais íntimo com o financiador da extrema-direita. Então, aí ele se sentiu em casa, né? Aí muito se falou que a Arábia Saudita, então, deu 10 bilhões de dólares para o Brasil, né? E ele, evidentemente... que existe um fundo, né? Um fundo na Arábia Saudita... Isso, é o chamado fundo soberano, né? Parte das reservas do petróleo, né, das vendas, vai para esse fundo, né? Exato. Olha, mas isso, primeiro que eu acho que este dinheiro não vem, de fato, para o Brasil, e se vier, não vem nesse tamanho de volume. Agora, isso é uma esmola da Arábia Saudita. Para a Índia, que é mesmo nível do BRICS, mas uma economia menor do que a nossa, né? A Índia eles deram 100 bi. Para os Estados Unidos, o Trump foi lá outro dia, vendeu armamentos, 300 bi. Então ele arrota que
trouxe 10 bi para o Brasil, isto é nada, né? Lejane, deixa eu fazer uma parte, porque o que você está falando em relação a esse dinheiro que, se vier, é um dinheiro simbólico, né? Que ele está cantando de galo de uma forma simbólica, ele está querendo, né, jogar uma nuvem de fumaça aí na situação toda que está acontecendo, que é mais grave, né, do país à beira aí de um golpe de Estado. Houve um estremecimento com o Oriente Médio, quando houve aquela tentativa de mudança da embaixada, etc. e tal, e a JBS parece que tinha rompido, né, eles tinham rompido a importação de carnes e de frango também, se não me engano, de carnes de boi e de frango com a JBS. A desculpa era de que a carne estaria contaminada e tal, mas foi coincidentemente na mesma época que ele tinha anunciado a possibilidade de mudança da embaixada. Então, assim, o que você está falando do simbólico desse dinheiro, né? Tá sendo, pode ter essa jogada aí com a JBS, restabeleceu-se a importação das carnes, como é que está isso? Elas foram suspensas temporariamente e não foi por contaminação. O frango brasileiro que vai para o mundo muçulmano, ele é abatido rigorosamente dentro das normas estabelecidas pelo islamismo, né? Ele chama de abate halal. Tem empresas no Brasil certificadoras disso, então não é nada de problema. É problema da embaixada. Então, se ele mantivesse este desejo de transferir e efetivasse de fato, iria dar problemas muito sérios, né? E aí, claro, ia cortar completamente a compra. Não ia dar um baque nas economias brasileiras, porque são só 10 bilhões de dólares por ano. Mas, de fato, você tem razão com esse, né? Eles suspenderam já momentaneamente, já como forma de pressão para que a mudança não acontecesse, né? Bom, eu não sei se posso levantar aqui uma outra questão que eu queria levantar, né? Claro que pode. Em política internacional, na diplomacia internacional, nós não precisamos dizer as coisas claras, assim como ele às vezes gosta de dizer nas suas entrevistas, ele fala abertamente, ofende. Em diplomacia não se faz isso, né? Então eu vou lembrar aqui um episódio do governo do presidente Lula, a viagem que o presidente Lula fez em 2003, 3 de dezembro de 2003, foi para um país árabe. E você sabe aonde que ele desembarcou? Tem fotos na internet, desce do avião presidencial de mão dada com a Marisa, né? Desembarcou em Damasco, na Síria. Damasco era e é, até hoje, a Síria, um país que está na lista do Departamento lá de Estado dos Estados Unidos de financiadores do terrorismo. E depois ele foi para o Líbano. Só depois que ele foi para Israel, mas também visitou Ramallah, né? Ou seja, ele não precisava dizer ao mundo, eu sou anti-imperialista, sou contra. Ele desembarcou numa embaixada de um país que os Estados Unidos odeiam. E o que fez Bolsonaro? Desembarcou, fez um tour nas três piores monarquias do Golfo. Então, a diplomacia manda esses recados para o mundo. E que recado que ele manda para o mundo, Bolsonaro? Olha, não é que eu sou amigo dos árabes, não. Eu sou amigo dos fascistas árabes, né? Dos príncipes que são de extrema-direita. Esses são meus amigos verdadeiros, né? E eu queria assim colocar mais algumas observações para você, assim, não sei quanto é o nosso tempo, né? No mundo árabe. O tempo é nosso, o tempo é a gente que faz. Se precisar, a gente abre outro link. Manda bala. Não é no mundo árabe, porque eu dei uma entrevista esta semana sobre esse tema para a TVT dos Trabalhadores e eles pediram para abordar isso. Teve repercussão isso no mundo árabe? Não teve repercussão nenhuma no mundo árabe, né? A visita dele não teve? Não teve. Cara, o meu árabe não é suficiente para ler os jornais árabes, mas eu falo com companheiros, deputados libaneses, falo com companheiros na Síria,
a imprensa ignorou. E a imprensa não é só o jornal impresso, que são cada vez menos, a imprensa televisiva não noticia, né? E, aliás, esta ignorância já vem desde a China. Não sei se você soube, o Xi Jinping, primeiro-ministro, só o recebe 2 dias depois que ele chega no país. O cara fica lá perdidão, não sabe o que faz, tá? E não vai ninguém no aeroporto. Nos Emirados Árabes, né? São 7 Emirados, né? O principal é o Emirado onde fica Dubai, onde fica Emirates, onde fica... É o Emirado mais rico, né? Ao chegar no Emirado, no aeroporto internacional de Dubai, que eu já passei por lá umas 10 vezes, porque ali você troca de avião para ir para outros países, tá? Do mundo árabe. Não tem voo, por exemplo, daqui direto para Damasco, para Beirute, para Amman, na Jordânia. Você tem que fazer é o hub que eles chamam, né? Ninguém foi o príncipe, o manda-chuva, o que é dono de tudo lá em Dubai, não foi no aeroporto buscá-lo. Mandou o irmão, que não é nada. Ou seja, a imprensa, a mídia árabe ignorou retumbantemente. Agora, a nossa mídia, né? Eu vi lá que mandaram jornalistas, eles pegam uma carona, se não me engano, no avião presidencial, né? Que cabem 100 e tantas pessoas, então não é que os jornais pagaram para os seus jornalistas cobrirem a visita, eles pegam uma carona, né? E ganham até hospedagem, etc., para fazer matéria. Mas é uma mídia hoje que ainda apoia, não toda ela, já está tendo fratura, né? Uma mídia que ainda apoia esse governo, né? Bom, eu queria, assim, também dar uma opinião, né? O Bolsonaro conseguiu transformar a diplomacia brasileira, que era uma das melhores do mundo. O embaixador Celso Amorim foi eleito por outros embaixadores, ministros de Relações Exteriores, como o melhor ministro das Relações Exteriores do mundo, né? Hoje, nós temos um terraplanista, né? Embaixador, ministro das Relações Exteriores, que não é sequer embaixador. E eu vou dizer para você... Ele não tinha graduação para ser. Na verdade, a gente brinca chamando que ele é o embaixaria, né? Embaixaria. Bom, embaixaria ele é mesmo. Mas ele tem 29 anos da carreira diplomática, e na carreira diplomática, você entra como 3º secretário, 2º, 1º, aí você passa para ministro. Você só chega a embaixador quando é designado para uma embaixada. Em 29 anos de Itamaraty, esta figura asquerosa, anticomunista e antimarxista, mas que nunca leu nenhuma orelha de um livro de Marx, esta figura sequer chegou a controlar uma embaixada, nem que fosse no menor país africano. Ou seja, ele não é embaixador. É pela primeira vez na história da nossa diplomacia, nós não temos um embaixador de carreira do Itamaraty, porque ele não é. E aí vou dizer uma frase, eu sei que os seus espectadores não são nenhum apoiador dessa turma, então o que eu vou dizer agora, eles seguramente não ficarão ofendidos. O Brasil foi transformado num anão diplomático. Anão, nanico, né? Um país de segunda categoria. Pária, né? A gente vê nas reuniões, quando ele está nas reuniões, lá no G20 mesmo, né? Ele virou um pária, ninguém quer almoçar, ficar perto, ele se jacta, né? Quando ele vai num país e não se digna a comer a comida do país, fazendo troça da comida do país para comer miojo. Ou seja, ele é uma pessoa, ele virou um pária, ele se colocou nesse lugar de pária e nos colocou junto, né? Você usa um termo que é usado nas relações internacionais, em política internacional, pária, né? Por exemplo, tem 2 termos que são usados, né? Um é pária, outro é Estado bandido, né? Que a gente usa para Israel. Israel, além de pária internacional, é um Estado bandido. Esse nosso aqui não tem estatura nem para ser o Estado bandido, porque eles estão... O Estado brasileiro... Estado miliciano, né? A gente é o Estado miliciano.
Estado miliciano, e é um Estado que perdeu qualquer papel na conjuntura internacional, né? E aí eu queria, assim, só para a gente ver se conclui com alguns aspectos aí, ele visita o mundo árabe num momento meio delicado ali, né? Nós vamos até, eventualmente, se aquilo se desenvolver, que eu vou mencionar agora, vamos fazer depois um programa futuro. Começaram, já tem 7 ou 10 dias, manifestações, tanto em Beirute como em Bagdá. Estas manifestações do tipo assim, contra a corrupção no governo, contra os aumentos de qualquer coisa, né? Contra esses partidos tradicionais. Nós já vimos esse filme aqui no Brasil. 2013 sempre bate a porta, né? Mas já vimos isso em muitos países, desde 2005, no leste europeu, as chamadas revoluções coloristas, nós já vimos isso também, né? Que papel joga hoje o Líbano e o Iraque? O Líbano, o Iraque, a Síria e o Irã formam o que nós chamamos o arco da resistência. Arco da resistência a quem? Ao imperialismo estadunidense e ao sionismo, né? Pela primeira vez na história, você pode sair por terra, seja de carro ou seja com um tanque, uma coluna de tanque de guerra. Você sai de Teherã, no Irã, passa em Bagdá, no Iraque, passa em Damasco, na Síria, passa em Beirute, no Líbano, e chega na fronteira sul e, em 60 minutos, você está em Tel Aviv. Isso nunca aconteceu na história. Ora, o Irã era reacionário, que era o Shah, ora, o Líbano era um primeiro-ministro de direita amigo dos Estados Unidos. Pela primeira vez, é como se você fosse astrólogo, eles usam o termo um alinhamento planetário. Ali no mundo árabe, pela primeira vez, há um alinhamento. E derrubar Líbano e derrubar Iraque rompe essa cadeia e nos enfraquece o campo da resistência, né? Da qual eu integro, mesmo estando 12 mil quilômetros de distância. Então, estamos atentos. Os nossos companheiros lá do Partido Comunista Libanês, nossos companheiros do Hezbollah no Líbano, nos informam que estas manifestações perderam força e ficariam hoje restritas a 10% da população. Mas estamos observando, estamos monitorando, é bom não descuidar. Acho que vale sim um outro programa sobre isso, Lejane, porque, enfim, a gente sabe que as coisas às vezes começam pequenas, mas o potencial bélico do mundo, né, a gente não pode desprezar. A sensibilidade do mundo, né, para esse levante da direita, né, para esse levante, para essa abertura do esgoto, de onde saíram essas figuras grotescas, né, que vieram atacar as democracias, a gente não pode desprezar. Aliás, que fique a lição, né, que não se despreze jamais qualquer tipo de manifestação, porque a gente sabe que o mundo anda muito sensível a elas. Mas, tocando em frente, a gente está gravando hoje no dia 1º de novembro, estou avisando aqui, né, quem está acompanhando o programa, e hoje é dia do lançamento de 3 livros aqui em São Paulo, do Lejane. Queria que você falasse um pouquinho o nome dos 3 livros. Acontece hoje, sexta-feira, 1º de novembro, enfim, não adianta nem eu dar o endereço, porque já passou quando a gente for colocar no ar esse programa, mas eu gostaria que você falasse dos 3 livros, para a gente encerrar o programa com essa dica bacana e importantíssima, porque Lejane Mirran é o professor que nos orienta aqui na geopolítica do Oriente Médio. Obrigado por essa colher de chá, né, para... Este livro aqui já lancei tem uns 3 meses, né? Sobre eleições no Brasil. Eu estudo as eleições no Brasil. Esse foi o único dos 3 que eu li, que eu adorei, muito ilustrativo. Obrigado. Ele estuda a eleição desde 1945 e ele está atualizado até segundo turno do ano passado, né? E tem uma série de artigos teóricos aí tarefas da esquerda, as forças que derrubaram a Dilma, a militarização do Brasil, são capítulos muito atuais. Depois eu lancei esse aqui, 512 páginas, Geopolítica
do mundo árabe, né? É para entender aquela região. E é muito didático, né? Se nós vivêssemos um governo democrático, esse não é um governo democrático, o Plano Nacional do Livro Didático, se eu inscrevesse este livro, eles comprariam um para cada escola de ensino médio para a biblioteca, é o chamado livro paradidático. Ele tem capítulos que contam a história de todos os países daquele mundo árabe, que são 22, e mais do Irã e mais do Iraque, eu chamo de Oriente Médio expandido. Irã não é país árabe, é persa, e a Turquia não é país árabe, são turcos que moram lá. 512 páginas. E há 2 semanas lancei, talvez o que é a minha obra-prima, vamos dizer assim, também com 512 páginas, um livro sobre a Palestina. Não é o primeiro, é o meu terceiro de 13, mas este não é só porque tem 512 páginas, mas ele tem um conteúdo diferente dos outros 2 anteriores, né? Então, eu estou com a expectativa, eu sei que seu programa é gravado, uma expectativa de que nós tenhamos lá na sede do PCdoB, a Rua Rego Freitas 192, ali na Vila Buarque, estação do metrô República. Eu estou com a expectativa de pelo menos umas 100 pessoas. Os amigos da comunidade árabe muçulmana disseram que estão fazendo um esforço grande, vão ter lá muitos sheiks, né, vestido a caráter. Eu vou ficar muito feliz. Vou transformar esse lançamento numa solidariedade ao palestino e num apoio à resistência, especialmente libanesa. E muito obrigado pela esse espaço que, mais uma vez, você nos cede. Imagina, você sabe que aqui você manda, né, Alexandre? Queria agradecer de novo a tua generosidade com a gente, a tua paciência com a gente, teu carinho com o Jogo de Damas JDD, que já vem de longe. Convidar todo mundo para conhecer os livros do Lejane, que são importantíssimos. A gente, a duras penas, vimos aprendendo a importância de se entender geopolítica, se entender, né, que uma borboleta que bate as asas lá longe, ela causa algum efeito aqui, e o Lejane é um grande contribuidor da compreensão dessa grande teia do mundo. Saravá, Alexandre, muito obrigada de novo. Saravá, Jogo de Damas. Até o próximo. Não deixe de assinar o canal Jogo de Damas JDD no YouTube, acompanhar a gente no Facebook, contribuir, interagir, enfim, vem com a gente, é importante a sua presença, além de ser uma honra para nós, ela ajuda a gente a crescer. Saravá. Um abraço. Tchau. Sonhos semeando o mundo real, toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá.